A mulher do outro lado do meu guichê me entregou os documentos para abrir uma conta conjunta. Sorriu para mim, simpática, do jeito de quem não faz ideia de quem está na sua frente. E disse: "É para mim e para o meu marido." Eu peguei os papéis. A minha mão não tremeu, porque em 28 anos de caixa de banco, a minha mão aprendeu a não tremer na frente do cliente. Conferi o documento dela. Depois conferi o do marido. O RG. O CPF. O nome. O nome do marido dela era o nome do meu marido. O CPF do marido dela era o CPF do meu marido. A foto no documento era o rosto do homem com quem eu dormia havia 26 anos. Eu continuei olhando para a tela do computador. O cursor piscava. Do lado de fora do vidro do guichê, aquela mulher continuava sorrindo, esperando eu digitar. E eu, ali, com o carimbo na mão, entendi tudo de uma vez, sem precisar de explicação. O homem que eu achava que estava viajando a trabalho tinha uma segunda esposa, na cidade vizinha, a 40 minutos de mim. Meu nome é Regina. Tenho 50 anos. Sou caixa de banco há 28, na única agência da nossa cidadezinha do interior do Paraná. E naquela manhã de terça-feira, com uma fila de clientes atrás daquela mulher e o ar-condicionado zumbindo em cima da minha cabeça, eu descobri a maior traição da minha vida, do jeito mais frio e mais público que existe, através de um formulário de abertura de conta. Eu não gritei. Eu já vou te contar por quê. Mas o Nelson, o meu marido, o homem que dizia que rodava da estrada a semana inteira porque caminhoneiro é assim mesmo, ele não sabia que a vida dupla dele tinha acabado de encostar no guichê da mulher errada. Mas eu vou chegar lá. Deixa eu te contar como foi. Porque uma vida dupla dessas não se constrói do dia para a noite. Ela se constrói bem debaixo do nosso nariz, ao longo de anos, enquanto a gente escolhe não somar 2 mais 2. Eu conheci o Nelson aos 23 anos. Eu já trabalhava no banco, tinha entrado por concurso aos 22, o orgulho da minha família, a primeira a ter um emprego de carteira assinada e estável. O Nelson era caminhoneiro, filho de caminhoneiro, um homem grande, de mãos calejadas, que parava no banco toda sexta para descontar o cheque do frete. Ele começou a escolher sempre o meu guichê. Depois começou a chegar mais cedo, quando a fila estava menor, só para conversar. Levou 3 meses para criar coragem de me chamar para tomar um sorvete na praça. Eu achei ele diferente dos outros. Um homem de estrada, mas educado, que abria a porta, que puxava a cadeira, que me olhava quando eu falava. A gente namorou 1 ano e casou. Eu de vestido branco, ele de terno alugado que apertava nos ombros. Na hora das alianças, ele segurou a minha mão e disse uma frase que eu carreguei como um tesouro por 26 anos. Regina, essa aliança nunca vai sair do meu dedo. Onde eu estiver, ela vai estar aqui, lembrando de você. Guarda essa frase da aliança. Ela volta no fim. E quando voltar, vai doer. Nos primeiros anos foi bom. Eu preciso dizer, senão você não vai entender porque eu não vi. A gente teve 2 filhos, o Fábio e a Letícia. A minha vida era organizada como caixa de banco gosta. Horário, rotina, tudo no lugar. E a rotina do Nelson era a estrada. Ele saía na segunda, rodava a semana levando carga para 3, 4 cidades da região e voltava na sexta ou no sábado, cansado, cheiroso de posto de gasolina, com um presentinho barato para as crianças e um beijo para mim. Nem sempre foi só mentira, e é isso que dói mais de lembrar. Teve uma época no começo em que o Nelson parecia mesmo o homem que eu achei que ele era. Uma vez, eu peguei uma virose feia, fiquei de cama com febre alta e ele estava na estrada, a horas de distância. Quando soube, largou a carga num pátio, dirigiu a noite inteira de volta e chegou de madrugada só para me fazer um chá e passar um pano frio na minha testa. De manhã, voltou para a estrada para não perder o frete. Eu contei essa história para todo mundo por anos, com orgulho, como prova de que eu tinha um bom marido. Ele me chamava de meu porto seguro. Dizia que, por mais que a estrada levasse ele para longe, era em mim que ele ancorava. Guarda essa palavra. Porto seguro. Hoje eu entendo que aquele homem do chá existiu, mas que ele provavelmente tinha feito o mesmo chá,
dito a mesma palavra, ancorado no mesmo porto de mentira, para outra mulher, a 40 minutos dali. E que o único porto seguro que eu ia encontrar na vida, no fim, ia ser eu mesma. Eu sustentava a estabilidade daquela casa. O meu salário de banco, fixo, com 13º, com plano de saúde, era o que dava a segurança. O frete do Nelson variava. Mês bom, mês ruim, mês nenhum. Mas eu nunca cobrei. Caminhoneiro é assim, eu dizia para mim mesma. A estrada é dura. E eu tinha o meu salário, então a gente não passava aperto. O que eu não sabia, o que eu levei 26 anos para descobrir, é que o frete do Nelson não variava por causa da estrada. Variava porque tinha 2 casas para sustentar. A minha, aqui, e a outra, a 40 minutos, na cidade vizinha, onde uma mulher chamada Sueli também esperava ele voltar da estrada toda sexta, nas semanas em que era a vez dela. Ele dividia a semana entre 2 esposas, como quem divide uma carga entre 2 destinos, com a mesma frieza de quem faz um roteiro de entregas. Os sinais estavam ali. Eles sempre estão. Eu é que escolhi não ver, porque enxergar ia derrubar a casa inteira, e derrubar a casa dava mais medo do que continuar de olhos fechados. O primeiro sinal foi a aliança, aquela mesma que ele jurou que nunca sairia do dedo. Com o tempo, ele começou a chegar da estrada sem ela. Dizia que tirava para dirigir, que ficava incomodado no volante, que guardava no porta-luvas para não perder. Eu, boba, achei bonitinho o cuidado. Eu não sabia que ele tirava a minha aliança para colocar a outra, porque eu descobriria depois, ele tinha 2. Uma para cada casa, uma para cada mulher. Trocava no caminhão no meio da estrada como quem troca de camisa. Uma aliança dupla, para uma vida dupla. O segundo sinal foi o celular. A história de sempre, aquela que toda mulher traída conhece de cor. Só que a do Nelson tinha um detalhe. Ele tinha 2. Um que ficava em cima da mesa, à vontade, que era o de casa. E um outro, que ele dizia que era da firma, que vivia no bolso, no cinto, embaixo do travesseiro. Uma vez tocou de madrugada, o tal celular da firma, e ele saiu do quarto para atender. Voltou dizendo que era problema de carga. Eu, meio dormindo, aceitei. Firma liga de madrugada mesmo, pensei, e voltei a dormir ao lado de um homem que tinha acabado de falar com a outra família dele. O terceiro sinal foi a minha cunhada, a Terezinha, irmã do Nelson. Num almoço de domingo, ela me olhou de um jeito estranho, um jeito que tinha pena dentro, e disse, mexendo na comida sem me encarar: Regina, você é uma mulher boa demais para esse meu irmão. Boa demais. Eu achei que era elogio, coisa de cunhada. Agradeci. Levei muito tempo para entender que a Terezinha sabia. A família dele sabia. Todo mundo sabia, menos eu. Porque a segunda casa era na cidade vizinha. E numa cidade vizinha do interior, a gente esconde o que quiser de quem mora a 40 minutos. Teve ainda um quarto sinal, o mais concreto, que eu enterrei fundo. Um dia, procurando um documento no caminhão dele, eu achei, atrás do banco, uma sacola de loja com roupas de criança. Roupas pequenas, de um tamanho que já não servia mais no Fábio nem na Letícia, que estavam grandes. Eu perguntei. Ele nem piscou. Disse que era encomenda de um colega motorista, que tinha pedido para ele comprar na cidade grande porque lá era mais barato. Eu aceitei. E ainda achei generoso da parte dele fazer favor pro colega. Outra vez, caiu do porta-luvas um comprovante de pedágio de uma rodovia que não fazia o menor sentido na rota que ele dizia estar fazendo. Uma estrada que só levava para a cidade vizinha, num dia em que ele jurou que tinha ido para o lado oposto. Eu perguntei. Ele arrumou uma explicação de desvio, de obra na pista, de entrega extra. Eu aceitei. Essa é a parte que ninguém entende de fora. Não é que a mulher é burra, é que confiar no próprio marido não é burrice. É o mínimo que a gente devia poder fazer. A burrice foi dele, que transformou a minha confiança na ferramenta do próprio crime. E eu levei anos para parar de me culpar por ter confiado e começar a culpar quem realmente mentiu. Antes de eu continuar, e a parte mais importante ainda vem, aquela que ninguém conta, eu preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrita nesse canal, aperta agora o botão de inscrever, aqui,
Toda semana tem uma história como essa, de mulher de verdade, dessas que doem e curam ao mesmo tempo. Se você já sentiu na pele o que a Regina sentiu, ou conhece alguém que sentiu, esse canal é a sua casa. Aperta ali embaixo e volta para mim, porque agora eu vou te contar o que eu fiz depois que aquela mulher sorriu para mim do outro lado do guichê. Eu não gritei, eu não desmaiei, eu não fiz escândalo na frente da agência cheia. Sabe por quê? Porque eu sou caixa de banco. E caixa de banco aprende, em 28 anos, a manter o rosto liso enquanto processa a informação por dentro. Naquele guichê, eu virei duas mulheres ao mesmo tempo. Por fora, a funcionária que digitava os dados. Por dentro, a esposa que acabava de descobrir que a vida dela era uma mentira de 40 minutos. Eu olhei para aquela Sueli, do outro lado do vidro, e ela era normal. Uma mulher da minha idade, talvez um pouco mais nova, simples, cansada, com as mãos ásperas de quem trabalha. Ela não tinha cara de amante de novela. Ela tinha cara de esposa, porque era isso que ela era. Ela também tinha sido enganada. Ela também achava que tinha um marido caminhoneiro que rodava aí a estrada e voltava toda sexta. Nós duas éramos a mesma mulher, casadas com o mesmo homem, a 40 minutos uma da outra, e nenhuma das duas sabia da outra. Eu respirei fundo e fiz a coisa mais difícil da minha vida. Eu terminei o atendimento. Eu digitei os dados. Falei que o sistema estava lento, que ela precisaria voltar no dia seguinte para assinar. Uma mentira técnica que qualquer bancário sabe dar. Ela agradeceu, simpática, e foi embora sem imaginar que tinha acabado de virar a minha vida de cabeça para baixo. E que eu tinha, sem ela saber, anotado o endereço dela, o telefone dela e o número do processo do casamento dela com o meu marido. Você tem ideia do que é atender mais 2 horas de fila depois de uma coisa dessas? Depois daquela mulher sair, ainda tinha uma fila inteira de clientes me esperando. Dona Fulana para pagar o carnê, seu Beltrano para descontar a aposentadoria. Um atrás do outro. Bom dia, em que posso ajudar? Assina aqui, por favor. Próximo. Com o rosto liso, com o carimbo batendo no ritmo de sempre, e por dentro um furacão. Eu atendi cada um daqueles clientes com a mesma educação de sempre, enquanto a minha vida inteira ruía em silêncio atrás de um vidro. No horário do almoço, eu não comi. Fui até o banheiro dos funcionários, sentei com a porta trancada e fiquei ali os 45 minutos, sem chorar, só respirando, montando na cabeça o que eu ia fazer. Porque uma coisa eu sabia, com a clareza fria de quem confere número o dia todo. Chorar não ia resolver. Planejar, sim. E eu, se tem uma coisa que eu sei fazer na vida, é planejar com o coração gelado enquanto o mundo pega fogo. Porque foi isso que eu descobri nas horas seguintes, sozinha, depois que a agência fechou. Eu, que tenho acesso a sistema, que sei puxar informação, que entendo de documento, montei o caso inteiro. E o que eu encontrei me fez sentar na cadeira. O Nelson tinha se casado com a Sueli havia 18 anos, no civil, na cidade vizinha. Enquanto era casado comigo aqui, no civil também, havia 26. Ele tinha 2 casamentos legais, registrados ao mesmo tempo. O que eu ia aprender com a advogada tem um nome na lei: bigamia. E é crime. Ele tinha 2 filhos com ela, adolescentes, que chamavam ele de pai do mesmo jeito que os meus. Ele tinha na casa dela um quarto, uma escova de dente, um chinelo atrás da porta, uma vida inteira. A segunda. Eu fiquei olhando para a tela do computador da agência vazia, no escuro, muito depois do horário. E eu não chorei. Veio aquela calma esquisita, fria, de quem parou de sentir e começou a fazer conta. E cliente, eu sou boa de fazer conta. Na quinta-feira, no meu dia de folga, eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que faria na vida. Peguei o carro e dirigi os 40 minutos até a cidade vizinha. Fui até o endereço que eu tinha anotado. E estacionei do outro lado da rua, feito uma detetive de novela, com o coração na garganta. Era uma casa simples, de classe média baixa, com um portãozinho azul e um pé de acerola no quintal. Na varanda, tinha uma bicicleta de adolescente e um varal com roupa de homem.
camisas que eu reconheci, porque fui eu que passei muitas iguais. E foi ali, vendo a roupa do meu marido secando no varal de outra mulher, que a coisa deixou de ser informação de computador e virou carne. Eu vi a Sueli sair para molhar as plantas. Vi um menino, adolescente, com um jeito de andar parecido com o do Fábio, sair de bicicleta. E eu entendi, no corpo, o que a minha cabeça já sabia. Aquilo não era um caso. Aquilo era uma família, tão de verdade quanto a minha. Fiquei ali 10 minutos no carro, olhando a vida paralela do meu marido pela janela. Depois liguei o carro e voltei para casa. Os 40 minutos mais compridos da minha vida, entendendo que eu tinha dividido um homem com uma estranha por 18 anos e que nós duas éramos, cada uma na sua cidade, a mulher enganada da mesma história. O confronto veio na sexta, quando ele voltou da estrada. Eu esperei os filhos saírem. Ele chegou com o cheiro de sempre, largou a bolsa, me deu o beijo de sempre na testa, e eu, sentada à mesa da cozinha, empurrei na frente dele uma pasta. Dentro, a cópia da certidão de casamento dele com a Sueli, o endereço, a foto da outra casa que eu tinha ido ver com os meus próprios olhos na quinta, de longe, do carro, feito uma detetive. Ele olhou para a pasta, olhou para mim, e eu vi, em 2 segundos, a cor sumir do rosto dele. Ele não conseguiu nem inventar mentira. Ele, que sempre teve resposta para tudo, ficou mudo. E aí, quando conseguiu falar, disse a coisa mais covarde que um homem já me disse. Regina, eu ia contar. Eu sempre quis contar. Mas eu amo vocês duas. Eu amo vocês duas. Como se aquilo fosse uma explicação. Como se dividir 18, 26 anos de mentira entre duas mulheres fosse um ato de amor e não a maior covardia que existe. Eu fiquei olhando para aquele homem, o pai dos meus filhos, o homem que dormiu do meu lado por 26 anos, e percebi uma coisa assustadora. Eu não conhecia ele. Nunca conheci. O Nelson que eu amei era um personagem que ele interpretava de sexta a domingo, na minha casa, e depois desligava feito quem desliga o farol do caminhão ao chegar no pátio. O verdadeiro Nelson era um homem capaz de olhar 2 mulheres no olho, em 2 cidades, e mentir para as duas com a mesma tranquilidade, por 18 anos, sem perder uma noite de sono. Isso não é um homem que errou. É um homem que planejou, que fez logística da mentira, que tratou a vida de 2 famílias como 2 rotas de entrega. E o mais assustador é que ele conseguiu, por quase 2 décadas, porque a confiança das mulheres que o amavam era o combustível que fazia a mentira andar. No momento em que eu enxerguei isso, morreu qualquer coisa que ainda pudesse restar. Não com raiva, com nojo. E o nojo, diferente da raiva, não te prende ao outro. O nojo te liberta. Eu ouvi tudo. E quando ele terminou, eu falei uma frase que tinha se formado dentro de mim naquele guichê. Nelson, você passou a vida inteira fazendo 2 roteiros, dividindo a sua carga entre 2 destinos. Pois agora eu vou te mostrar o que acontece quando a carga cai. E eu não vou dividir nada. Eu vou ficar com tudo o que é meu por direito. E você vai responder, na justiça, pelo crime que você cometeu contra mim e contra ela. Naquela mesma noite, eu não fiz a mala dele. Eu fiz uma coisa melhor. Eu, caixa de banco, entrei no aplicativo e separei o que era meu do que era nosso. Protegi a minha conta, a minha reserva de 28 anos, guardada centavo por centavo, a minha aposentadoria. Porque a primeira coisa que uma mulher traída precisa proteger não é o coração. O coração a gente cuida depois. É o dinheiro. E disso eu entendia melhor do que ninguém. Naquela madrugada, enquanto o Nelson dormia no sofá da sala, porque eu não deixei ele entrar no quarto, eu fiquei acordada na mesa da cozinha com o notebook, fazendo o que eu faço melhor. Separei as contas. Fechei o acesso dele à conta conjunta. Levantei cada bem. A casa no meu nome, financiada na minha renda. O carro, meu. A reserva, minha, construída com 28 anos de salário e disciplina. Anotei tudo numa planilha, do jeito que eu ensino os clientes a fazer. E percebi uma coisa que me deu, no meio de toda a dor, um estranho conforto. Eu não dependia dele para nada, nem financeiramente, nem praticamente.
A vida que eu achava que a gente construía junto, na verdade, quem construía era eu. Ele só aparecia nos fins de semana com um presentinho e um beijo na testa e levava embora metade do frete para sustentar a outra casa. Eu era, desde sempre, o pilar. Só que agora, pela primeira vez, eu ia ser o pilar de uma vida que era só minha. E isso, no meio da destruição, foi a primeira coisa que me deu chão debaixo dos pés. O que ninguém conta é o que vem depois. E eu vou ser honesta com você, porque você merece. Não um conto de fadas. Não foi bonito. Foi devastador de um jeito silencioso, desses que a gente carrega por dentro, enquanto por fora continua batendo o ponto no banco todo dia às 8 da manhã, porque eu não podia parar. Eu tinha 2 filhos para criar, uma casa para manter, e um emprego que era a minha dignidade. Então, no dia seguinte ao confronto, eu me levantei, passei o café, me arrumei e fui trabalhar. Sentei no mesmo guichê onde a minha vida tinha desabado 48 horas antes. E atendi cliente por cliente, com o rosto liso, enquanto por dentro eu era só caco. A vergonha, numa cidade pequena, é rápida e é torta. Em uma semana, a história tinha corrido. Mas correu do jeito que sempre corre quando é sobre mulher. A versão que rodou não foi: o Nelson enganou 2 mulheres por 18 anos. A versão foi: vocês souberam da Regina? O marido tinha outra família na cidade vizinha, coitada. Ela devia saber e fingir que não. Como se a culpa, no fim, fosse minha, por não ter vigiado, por não ter desconfiado, por ter confiado no próprio marido. Eu sentia os olhares na fila do banco. Sentia o cochicho quando eu passava na padaria. Teve cliente que veio ao meu guichê só para me olhar de cima a baixo com aquela pena venenosa e dizer: "Força, viu, Regina?" E eu sorria, batia o carimbo e falava: "Próximo, por favor." E no fim do expediente, eu ia até o banheirinho dos funcionários, trancava a porta e deixava o queixo tremer. 1 minuto. Só 1 minuto. Depois lavava o rosto, ajeitava o crachá e voltava, porque o banco não espera a gente chorar. O pior não foi nem por mim. Foi pelos meus filhos. Porque o Fábio e a Letícia não descobriram só que o pai tinha uma amante. Eles descobriram que tinham 2 irmãos que nunca conheceram, na cidade vizinha, com o rosto parecido com o deles. A Letícia, minha caçula, me perguntou chorando, numa noite: "Mãe, então a gente foi a família de verdade ou a família de mentira?" E eu tive que segurar a minha própria dor para dar conta da dela. Eu disse: "Filha, nós somos de verdade. O que era de mentira era ele. Você e o seu irmão são a coisa mais verdadeira que eu tenho. E isso, nenhuma segunda casa, nenhuma segunda esposa, nenhum segundo filho tira de vocês." Levou tempo para os meus filhos digerirem. O Fábio, mais fechado, transformou a dor em raiva do pai e demorou para falar no assunto. A Letícia chorou muito, mas foi ficando mais forte a cada dia, do jeito que os jovens ficam quando veem a mãe não desabar. Uma noite, meses depois, ela deitou a cabeça no meu colo, do jeito que fazia quando era pequena, e disse: "Mãe, eu tinha medo de virar uma mulher que aguenta tudo calada, igual eu achava que a senhora era. Mas a senhora não aguentou calada. A senhora virou o jogo. Agora eu não tenho mais medo. Eu quero ser igual à senhora." E eu segurei o choro, porque entendi, ali, que a maior herança que eu ia deixar para minha filha não era dinheiro, nem casa. Era o exemplo de uma mulher que descobriu a verdade e, em vez de afundar, se ergueu. A dúvida sobre mim mesma vinha de madrugada, como sempre vem. Eu me olhava no espelho do banheiro e me perguntava: como é que eu não vi? Eu, que confiro o documento o dia inteiro, que pego fraude de longe, que não deixo passar 1 centavo errado no caixa. Como é que eu deixei passar uma vida dupla dentro da minha própria cama por 26 anos? Será que, no fundo, eu sabia e escolhi não ver? Essa pergunta me perseguiu. E ela é a mais cruel de todas, porque ela transfere a culpa do mentiroso para quem foi enganada. E teve a noite em que eu quase fraquejei. Uns 2 meses depois, o Nelson ligou. A Sueli já tinha botado ele para fora também, quando descobriu que ela era a segunda e eu a primeira, ou vice-versa, tanto fazia, as 2 éramos vítimas. Ele ligou chorando, dizendo que tinha perdido tudo,
que só tinha eu, que os 26 anos valiam mais que os 18, que ele sempre me amou mais. E eu, cansada, sozinha, ouvindo aquela voz que um dia me prometeu que a aliança nunca sairia do dedo, quase amoleci. Não por amor. O amor tinha morrido no guichê, mas por cansaço, por ser mais fácil ter alguém do que carregar tudo sozinha. E foi quando eu olhei para minha mão, para minha aliança, que eu ainda não tinha tirado. E eu lembrei da frase dele: essa aliança nunca vai sair do meu dedo. Eu lembrei que ele tinha duas, que a promessa que eu carreguei como tesouro por 26 anos era, na verdade, uma promessa que ele fez 2 vezes, em 2 igrejas, para 2 mulheres. E ali, no telefone, eu tirei a minha aliança do dedo, devagar, e falei: Nelson, a sua aliança nunca saiu do seu dedo porque você tinha 2. A minha acabou de sair. Não me liga mais. E desliguei. Não foi heroísmo. Foi só a primeira noite que eu consegui dormir sem ela. E depois a próxima. Teve um encontro que eu não esperava e que mudou a forma como eu enxerguei tudo. Uns meses depois, a Sueli, a outra esposa, me procurou. Conseguiu o meu telefone, ligou e pediu, com a voz tremendo, pra gente conversar. Eu quase não fui. Doía demais. Mas alguma coisa me disse que aquela mulher não era minha inimiga. A gente se encontrou numa lanchonete no meio do caminho, num ponto neutro entre as nossas 2 cidades, como se fôssemos 2 espiãs. E foi a conversa mais estranha e mais curadora da minha vida, porque a gente descobriu que tinha vivido a mesma mentira, palavra por palavra. Ele dizia para ela a mesma frase da aliança. Chamava ela de Porto Seguro, também. Trazia para ela o mesmo presentinho barato. As 2, sem saber, a gente tinha remendado a mesma camisa, esperado o mesmo homem na mesma sexta-feira, criado filho achando que tinha um pai presente. No fim da conversa, a Sueli segurou a minha mão em cima da mesa e disse: Regina, a gente foi enganada pelo mesmo homem. Mas eu não quero perder, junto com o casamento, a única pessoa no mundo que entende exatamente o que eu tô sentindo. E a gente chorou junta, as 2 esposas do mesmo mentiroso, de mãos dadas numa lanchonete de beira de estrada. Não viramos amigas de tomar café toda semana, mas viramos uma coisa que não tem nome: 2 mulheres que se ergueram juntas dos escombros da mesma mentira. E foi ela quem disse: vamos as 2 à justiça. Ele não vai ficar impune com nenhuma de nós. E foi o que a gente fez. Antes de eu te contar a virada, e ela é bonita, eu prometo, deixa eu parar um segundo. Porque se essa história está tocando em algum lugar dentro de você, tem uma coisa que eu preciso te dizer. O e-book para mulheres que cansaram de ser fortes está aqui, no primeiro comentário fixado embaixo desse vídeo. Ele foi escrito exatamente para esse lugar onde talvez você esteja agora. Aquele lugar de descoberta, de recomeço, de madrugada em que a gente duvida do próprio valor. Não é autoajuda de frase pronta. É um livro que senta do seu lado e fica. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, guarda para você e volta para cá, porque a Regina ainda tem muito o que te mostrar. Quem me segurou de pé foi a Dona Marli. A Dona Marli é minha colega de banco há 20 anos, uma senhora que já tinha se separado 2 vezes e tinha aquela casca de quem já apanhou da vida e continuou de pé. Ela não me deu conselho de coitada. Num dia em que ela me viu sair do banheiro dos funcionários com os olhos vermelhos, ela me puxou para a copa, fechou a porta e disse: Regina, escuta bem o que essa velha vai te falar. Você é a melhor caixa que esse banco já teve. Você tem 28 anos de casa, uma ficha limpa e uma cabeça que faz conta melhor que o gerente. Aquele caminhoneiro te enganou no amor, mas ele não é páreo para você em mais nada. Levanta essa cabeça, porque a sua vida não acabou. Ela só se livrou de um peso morto de 100 e poucos quilos. Eu ri. Pela primeira vez em semanas, eu ri de verdade. E chorei junto. E a Dona Marli só me abraçou, ali na copa apertada do banco, sem dizer mais nada. Às vezes é isso que a gente precisa, não de pena. De alguém que te lembra de quem você é quando você esqueceu. E foi a Dona Marli também que me deu o empurrão que mudou tudo. Regina, tem uma vaga de gerente de atendimento abrindo na regional.
Faz 28 anos que você segura esse caixa e vê os outros, mais novos, com menos tempo de casa, passarem na sua frente porque você nunca se candidatou, sempre achou que o seu lugar era ali no guichê. Chega. Você aguentou o marido com 2 casas por 26 anos. Você não vai aguentar uma prova de promoção? Essa frase não me largou mais. O processo contra o Nelson correu junto com o meu recomeço. A advogada, a doutora Helena, que a dona Marli me indicou, foi clara. Bigamia é crime, e ele tinha cometido, com documento, com registro, com prova. Não tinha como ele escapar. No divórcio, eu fiquei com a minha metade de tudo o que a gente construiu. E como o dinheiro dele tinha se dividido entre 2 casas por 18 anos, sobrou pouco para ele brigar. A minha reserva, a minha aposentadoria, a minha estabilidade de banco, tudo estava protegido porque eu tinha cuidado disso na primeira noite, com a frieza de quem entende de dinheiro. E então eu fiz a prova de promoção. Estudei de noite, depois do expediente, com a mesma disciplina de caixa de banco que eu tinha a vida inteira. E passei. Aos 50 anos, depois de 28 no mesmo guichê, eu virei gerente de atendimento da regional. A menina que entrou por concurso aos 22, que todo mundo achava que ia se aposentar no caixa, subiu. Não apesar da traição, mas com a força que a traição, sem querer, me obrigou a descobrir que eu tinha. Não foi fácil chegar lá, e eu não quero te vender que foi. Teve as noites de estudo depois de um dia inteiro de expediente, com os olhos ardendo, o material espalhado na mesa da cozinha e uma voz na minha cabeça. A voz do Nelson, a voz das comadres, dizendo: "Você já tá velha para isso, Regina. Aceita o teu lugar." Teve a prova, em que eu quase travei de nervoso e precisei respirar fundo e lembrar que eu, que fechava a caixa sem errar 1 centavo havia 28 anos, era mais do que capaz. E teve, quando eu passei, quem torcesse contra. Um colega mais novo, que achava que a vaga era dele, soltou para outros achando que eu não ia ouvir. Ganhou por pena, coitada, por causa da história do marido. Aquilo me machucou mais do que muita coisa. Mas eu não respondi com raiva. Respondi com trabalho. No meu primeiro dia como gerente, cheguei 1 hora antes de todo mundo, abri a agência e sentei na minha sala com o meu nome na porta. Fiquei parada ali um tempo, olhando aquela plaquinha. Pensei na menina de 22 anos que entrou por concurso morrendo de medo. Pensei na mulher de 50 que, meses antes, tinha descoberto uma vida dupla atrás de um guichê. Aquela mulher tinha sido humilhada na frente da cidade inteira. Essa aqui mandava na agência, era a mesma mulher. E não era. E a diferença entre as duas era exatamente tudo o que tinha acontecido no meio. Teve um dia, uns meses depois de assumir a gerência, que eu percebi uma coisa sem querer. Eu estava sozinha na minha sala nova, no fim do expediente, organizando os papéis na minha própria mesa, com o meu nome na plaquinha da porta, e a luz do fim de tarde entrava pela janela. E eu percebi, de repente, que eu estava cantarolando. Uma música do rádio, dessas que a gente esquece que sabe. Eu parei. Fiquei me ouvindo, com uma pasta na mão, no meio da sala. Fazia anos que eu não cantarolava. Anos. Em algum momento, dentro daquele casamento de mentira, eu tinha parado de fazer barulho de felicidade sem nem perceber. E ali, numa sala que era minha, num cargo que eu conquistei, o barulho tinha voltado. Eu não gritei. Só fiquei ali, com os olhos cheios d'água, mas era água boa dessa vez. E pensei, olha só, eu voltei para dentro de mim. Sobre o Nelson, eu soube aos poucos, do jeito que a gente sabe das coisas. A Sueli, a outra esposa, também foi à justiça. As duas, sem combinar, cada uma na sua cidade, cobraram do mesmo homem a conta da mentira que ele viveu. Ele respondeu por bigamia. Perdeu a carteira de motorista numa dívida, perdeu o caminhão, que era financiado. O homem que tinha 2 casas ficou sem nenhuma. Hoje ele mora de favor num quarto nos fundos da casa de um primo e dizem que roda a cidade de bicicleta, porque não tem mais nem o caminhão que era a vida dele, nem uma das 2 famílias que ele enganou. O homem que dizia que a aliança nunca sairia do dedo, hoje não tem dedo para aliança nenhuma. Nenhuma das 2 mulheres o quis de volta.
No dia em que saiu a condenação dele por bigamia, eu não fui à audiência. Não precisava. A doutora Helena me ligou e leu o resultado, e eu ouvi do outro lado da linha, sentada na minha mesa do banco, entre um atendimento e outro. Bigamia da cadeia, mas no caso dele, réu primário, acabou virando pena alternativa, prestação de serviço. Não foi a cadeia que puniu o Nelson, foi a vida. Foi ele ter que olhar, todo dia, para o tamanho do que destruiu. 2 famílias, 4 filhos, 2 mulheres, um caminhão, uma carteira de motorista, um nome na cidade. Tudo para sustentar uma mentira que ele achou que ia conseguir carregar para sempre. Ninguém carrega uma carga dessas para sempre. Uma hora ela cai. E quando cai, cai em cima de quem carregou. Eu só tirei o pé debaixo dela a tempo. Eu não senti alegria com isso. Eu sei que talvez você esperasse que eu sentisse, mas não foi triunfo, foi encerramento. Como quando você fecha o caixa no fim do dia e bate tudo certinho. Você não comemora, você só confere, tranca a gaveta e vai para casa em paz. Hoje, 4 anos depois daquela terça-feira no guichê, eu preciso te contar onde eu estou. Porque esse canal é de superação, e superação não é só descobrir a traição. É o que você constrói com o espaço que ela deixou. Eu sou gerente da regional. Tenho a minha própria sala, a minha própria equipe e um salário que é mais que o dobro do que eu ganhava no caixa. O Fábio, meu filho, se formou e trabalha. A Letícia, minha caçula, aquela que me perguntou se a gente era a família de verdade, hoje sabe a resposta de cabeça erguida. E teve uma coisa que eu fiz 2 anos atrás que eu nunca imaginei que uma caixa de banco de cidade pequena, traída e humilhada, fosse conseguir. Eu comprei a minha casa, só minha, com a minha assinatura de verdade no meu nome, sem dever a homem nenhum. E olha, dessa vez não teve um novo amor. E tá tudo bem. Depois de descobrir que passei 26 anos dividindo um homem sem saber, eu não tenho a menor pressa de dividir a minha vida com ninguém de novo. Eu descobri uma coisa que ninguém me tinha contado, que existe uma paz enorme em acordar sozinha numa cama que é só sua, tomar o seu café do jeito que você gosta e não dever satisfação, nem endereço, nem roteiro para ninguém. Talvez um dia apareça alguém. Talvez não. E as 2 possibilidades hoje me deixam em paz do mesmo jeito, porque eu não estou mais procurando um homem para me completar. A conta da minha vida, pela primeira vez, fecha sozinha. E tem uma coisa que me enche de orgulho mais do que o cargo. Como gerente, eu virei a mulher que dá crédito, que aprova o financiamento da casa própria de outras pessoas. E não é raro sentar na minha frente uma cliente recém-separada, sem histórico, achando que banco nenhum vai confiar nela, do jeito que um dia poderiam ter duvidado de mim. E eu, que sei ler mais do que um número no papel, olho no olho dela e digo: a gente vai dar um jeito. Já ajudei mais de uma mulher a sair do aluguel, a abrir o primeiro negócio, a ter uma conta que ex-marido nenhum pode mexer. Toda vez que eu assino uma dessas aprovações, eu penso na Regina de 50 anos, tremendo por dentro atrás de um guichê, e sinto que aquela terça-feira horrível, sem querer, me colocou exatamente no lugar onde eu podia fazer diferença para quem passa pelo mesmo. O Nelson me tirou um casamento. E, sem querer, me empurrou para um cargo onde eu ajudo outras mulheres a nunca mais dependerem de um homem para ter o próprio teto. No mês passado, eu fiz uma coisa que eu sonhava desde menina e nunca tinha feito, porque a vida sempre tinha uma prioridade do Nelson na frente. Eu tirei férias de verdade e fui, sozinha, com a Letícia, conhecer o mar. Nós, do interior do Paraná, a gente cresce ouvindo falar do mar, mas quase nunca vê. Eu tinha 50 e poucos anos e nunca tinha pisado numa praia. Fomos pro litoral, as 2. E quando eu vi o mar pela primeira vez, aquela coisa enorme, sem fim, que não cabe em roteiro nenhum, eu chorei. Mas foi choro bom. Eu fiquei na areia, de manhã cedo, com um café na mão, vendo a Letícia correndo na beira da água, e senti uma coisa quieta se assentar dentro de mim. A mesma calma fria daquele guichê, 4 anos antes, só que agora ela não era fria. Era morna, era sol de manhã. A Letícia veio correndo da água,
molhada, rindo, e se jogou do meu lado na areia, ofegante. Olhou para mim e perguntou: Mãe, por que a senhora está chorando? E eu ri, limpando o rosto, e disse: É água boa, filha. É a primeira vez que eu vejo o mar, e é a primeira vez em muito tempo que eu não estou esperando ninguém chegar de viagem. Ela não entendeu tudo o que aquilo significava, mas encostou a cabeça no meu ombro e a gente ficou ali, mãe e filha, duas mulheres livres, vendo a maré subir. Foi o momento mais rico da minha vida. E olha que, trabalhando num banco, eu vejo dinheiro passar o dia inteiro. Riqueza, eu aprendi, não é o que enche a conta, é o que enche o peito. A minha aliança, aquela que eu tirei no telefone, eu não joguei fora. Eu vendi. Vendi numa loja de ouro. E com o dinheiro eu paguei uma parte da viagem para o mar. Achei justo. A aliança que representou 26 anos de mentira virou o meu primeiro pôr do sol na praia. Foi a melhor troca que eu já fiz na vida. E olha que eu trabalho num banco, eu entendo de troca. Lembra da palavra que o Nelson usava? Porto seguro? Por 26 anos eu achei que o meu porto era ele, que era nele que eu ancorava. Levei uma vida dupla desabar na minha frente para entender que estava tudo trocado. Não era eu que ancorava nele, era ele que se abrigava em mim, nas duas casas, enquanto fingia ser o mar. Hoje, o meu porto seguro sou eu. É a minha sala no banco, com o meu nome na porta. É a minha casa, com a minha assinatura na escritura. É a minha conta, que fecha sozinha no fim do mês. É a minha filha de cabeça erguida. Um homem pode ir embora, pode ter outra casa, pode ter até outra família, mas ele não pode ir embora de dentro de mim, porque eu, finalmente, moro em mim mesma. E essa é uma casa que nenhuma mentira de 40 minutos vai conseguir invadir nunca mais. Um dia a Letícia vai ter os filhos dela e vai contar essa história. E eu quero que ela conte a parte certa, que a mãe dela descobriu a maior mentira da vida atrás de um guichê de banco, com o rosto liso e o coração em caco, e que foi exatamente dali, do lugar mais frio e mais público que existe, que a mãe dela começou a construir a vida mais livre que ela já teve. Porque o Nelson achou que estava me enganando, dividindo a vida dele em duas. Ele não sabia que, no fim, quem ficou com uma vida inteira, sem precisar dividir com ninguém, fui eu. E se você chegou até aqui comigo, eu tenho um último pedido, e esse é o mais importante de todos. Se essa história tocou você, faz uma coisa. Compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir isso hoje. Aquela amiga que você pensou enquanto assistia. Às vezes uma história é o empurrãozinho que falta para uma mulher entender que descobrir a verdade, por mais que doa, é sempre o começo da liberdade. E me conta aqui embaixo, nos comentários. Se você já descobriu uma mentira que virou a sua vida de cabeça para baixo e encontrou o caminho de volta para você mesma, me conta qual foi o primeiro passo que você deu. Pode ter sido pequeno. Pode ter sido só tirar uma aliança do dedo. Eu quero saber. De verdade. Porque aqui, nesse canal, a gente não conta só a traição. A gente conta a volta por cima. E a sua também vai chegar.